Fala pessoal, boa noite, boa noite. A turminha tá entrando aí. Lucas está na área, Thalisson, Alexandre, Paulo. Boa noite, Cristiano Félix, Júnior Luiz, Marcel, boa noite. Galera que já entrou, pedi uma ajuda para vocês. Me ajuda aí disparando esse aviãozinho que tem na parte de baixo, para a gente poder alertar o pessoal aí que a gente já tá online. O Instagram ele dificulta, né, a distribuição do conteúdo. Se vocês puderem me ajudar, agradeço imensamente. Igor, boa noite, Igor. Gerson, boa noite. Tô com saudade de você, Gerson, tá muito sumido. Boa noite, Paulo Júnior. Benício entrou na área aí, chegou. Christopher Souza, boa noite, irmão, beleza? Boa noite, Benício. A gente está aqui se preparando para trazer uma mensagem que possa agregar na sua semana, no seu ano de 2025. Opa! Rapaz, ao vivo é louco, hein? Alô? O pessoal aí tá me ouvindo? Tá bem? O inimigo tá tentando parar a gente aqui, rapaz, mas não vai conseguir não, hein? Que isso, tentando colocar impedimento aqui, soltando o celular, e é loucura. Tá repreendido em nome de Jesus, vai dar certo. Quando a luta é grande é porque Deus tem algo a fazer e Ele já sabe disso. Vamos continuar. Boa noite a todos. Quero compartilhar uma palavra de Deus. Alexandre até botou ali, ó. Hoje é só pedrada. Pelo jeito mano. O inimigo tá tentando até derrubar o celular aqui. Tá tentando impedir aqui a live. Tá doido, vai conseguir não. Galerinha que tá chegando, me ajude aí a fazer aquela distribuição no aviãozinho. Semana passada fiquei muito feliz. Nós batemos aqui o pico de 93 aparelhos conectados. E eu sei que em cada aparelho desse tem mais de uma pessoa assistindo. Então, se você puder me ajudar, compartilhar aí esse aviãozinho para a turminha aí entrando. Eu sempre dou aqui uns 5 minutinhos antes de começar o conteúdo. No meu relógio aqui tá 21 horas e 32 minutos. Às 21h35 eu começo aqui com o conteúdo. A gente vai falar nessa noite sobre queimar as pontes que tem impedido de nós crescermos. Então a gente vai ver aqui a história de dois personagens, dois caras que entenderam isso, e um deles queimou as pontes para poder viver algo muito maior na sua vida, para viver algo incrível. Então, seria muito bom que tivesse aí um máximo de pessoas ouvindo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Bruno, boa noite. Cristiano Rodrigo, boa noite. Fernúbia, lá do Mato Grosso, boa noite. Isaías, boa noite. Cristiano, boa noite. Fabiane Brito, boa noite. Beijo no seu coração. Te amo. Renato de São Paulo, boa noite, meu irmão. Tô com saudade, hein? 2025 a gente volta aí fazer aqueles treinamentos em São Paulo, hein? Tô programando algumas coisas aqui pra gente poder acelerar ainda mais. Leandro, boa noite. Rangel Felipe, boa noite. Aldir, boa noite. Cíntia, boa noite. Enquanto o pessoal tá entrando aí, pedir vocês aí que estão chegando agora me ajudar a enviar esse aviãozinho aí para as pessoas poderem estar acessando aqui essa live. Jaderson, grande amigo, um homem que eu já tive o prazer de ser liderado por ele numa célula lá na minha juventude, eu nos meus 20 e poucos anos de idade. Foi um cara que me ensinou muita coisa sobre ser
alguém instruído por Deus. Gratidão por sua vida, pelo aquele tempo que vivemos junto. Max tá chegando aí na área. Janaína tá chegando aí na área. Boa noite. Gabriel Dias, boa noite, irmão. Enquanto a galerinha chega, ó, bateu aí os 5 minutos que eu sempre dou. Vou startar, hein? Vou começar. Temos aqui nesse momento 45 aparelhos conectados. Vou startar e aí o pessoal vai chegando. Thomas, boa noite. Cabral, boa noite. 50 aparelhos conectados. Maria Celeste, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre queimar as pontes que tem nos impedido de crescer. Então, quem tiver em casa, quem tiver aí acesso a papel e caneta e quiser anotar, quem estiver sempre aos domingos conectado conosco aqui, é bom você ter um caderninho para você ir anotando e que ao longo dos dias, ao longo da semana, esse conteúdo possa servir de um norte, né? Que você, todas as vezes que precisar buscar alguma informação, algum conteúdo, você possa acessar esse conteúdo. As lives também têm ficado gravadas aqui no meu Instagram, para se porventura você entrar aqui e não puder ficar a live toda, você poder estar acessando durante a semana e absorvendo conteúdo. Meu foco, meu objetivo não é arrecadar recursos com essa live, mas é poder trazer uma visão do reino de Deus para empreendedores, assim como um dia eu fui alcançado. Para quem não sabe, minha conexão com o Criador aconteceu dessa maneira, né? Um homem de Deus aonde eu tenho como referência espiritual pela minha vida, ele tem um programa todos os dias, de segunda a sexta, às 7h07 da manhã, se eu não me engano, 7h07, chamado Manhã de Paz. E um belo dia, eu indo para o meu escritório trabalhar, e alguém, uma pessoa muito amada, uma família amada, me enviou por esse aviãozinho que eu estou te pedindo nesse momento, para enviar para alguém também. Me enviou, eu cliquei e estava acontecendo uma live. E naquela live ali, aquele homem de Deus foi uma ferramenta, ele foi um instrumento de Deus, onde Deus já tinha um encontro marcado comigo, naquele dia e naquele horário. E de lá para cá, eu comecei a ter conexão com o Criador, e nós estamos aí há 3 anos caminhando na presença do Pai, aprendendo com o Pai todos os dias. E alguns meses atrás começou a despertar em mim esse desejo, que eu acredito que nasceu do coração do próprio Deus, em poder duplicar aquilo que eu recebi. Então a gente começou a fazer aqui uma live todos os domingos, às 21h30, para poder trazer uma visão do reino com linguajar, com um viés empreendedor. Então meu objetivo aqui é ir por essa linha. E eu vou dar o start. O tema dessa noite, para quem tem papel e caneta na mão e desejar anotar, gratidão aí aos 63 aparelhos conectados, 63 famílias que estão conectadas conosco aqui, que eu possa ser também uma ferramenta de Deus, um instrumento para falar contigo nessa noite. Edilson da Bahia, gratidão, irmão, gratidão aí por me ajudar a divulgar no Instagram, nas redes sociais, que Deus possa alcançar a Bahia e agir
na vida dessas famílias poderosamente. Então, para quem tem papel e caneta na mão e quiser anotar aí, o tema dessa mensagem é: queimando as pontes que me impedem de crescer. Então, a gente vai estudar hoje sobre dois homens de Deus, aonde eu tenho aqui um mentor e um mentorado. Às vezes a gente acha que as coisas foram criadas agora, né? E não. A maioria das coisas que a gente vê hoje, grandes empresários, grandes empreendedores, grandes coaches, aplicando, falando, fazendo cursos e treinamentos, muitos deles foram buscar fundamentos nas escrituras sagradas. Então a gente vai ver que lá atrás já tinha essa função de mentor e mentorado, né? Tinha a função do líder e do liderado. Então a gente vai estudar sobre isso nessa noite. E o livro que eu vou estar lendo juntamente com vocês, ele se encontra lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 19. Então 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 19. E diz assim, ó: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com os 12 juntas de boi, e ele estava conduzindo a 12ª junta. Elias alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse ele. Então irei contigo. E o profeta respondeu: vá e volte. Respondeu Elias: lembra-se do que eu lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua junta de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar, e a carne deu ao povo e eles comeram. Depois disso, partiu Elias, tornando-se o seu auxiliar. Então aqui a gente vê dois homens, para quem não conhece, são dois homens de Deus, que está lá no Antigo Testamento, aonde um deles é Elias, um grande profeta de Deus. Em determinado momento ele vai ao encontro de Eliseu, um homem que, mediante as escrituras, é um homem que tinha uma certa condição financeira, é um homem próspero, tanto é que a Bíblia relata aqui que ele tinha, naquele momento ali, ele estava arando com 12 juntas de bois e estava conduzindo a 12ª. Então a gente vê que quando o profeta chega nele e o profeta alcança a vida dele, o profeta lança sobre ele uma capa. E essa capa, ela trazendo o significado, ela significa autoridade, ela significa transferência de autoridade, transferência de poder. Então naquele momento ali, o profeta Elias, ele identifica um mentorado e ele fala: eu vou investir nesse cara. Então estou trazendo aqui um linguajar para os dias atuais, para que você já possa começar a assimilar. E eu vejo isso muito nos dias atuais. Hoje eu consigo ver alguns liderados aonde no primeiro olhar que eu coloco sobre ele, eu já falo: opa, essa pessoa aqui vale a pena investir nela. Essa pessoa aqui vale a pena eu dedicar tempo nela. Essa pessoa aqui vale a pena eu trazê-la junto de mim para ela caminhar comigo e ela aprender como se tornar um grande líder. Então foi exatamente isso que Elias fez com Eliseu. Ele encontra Eliseu, ele lança sobre Eliseu a capa dele, transmitindo sobre ele, mandando uma mensagem para ele: ó, eu acredito em você. A partir de hoje, eu vou investir em você.
A partir de hoje, você vai caminhar comigo. A partir de hoje, você vai ser o meu aluno. A partir de hoje, eu vou ser o seu mentor. A partir de hoje, larga tudo e me segue, que você vai viver coisas maiores. Então, eu estou trazendo para vocês uma introdução do que praticamente o texto aqui está querendo dizer. Que nesse encontro, Elias lança sua capa sobre Eliseu, mostrando para ele que ele seria alguém importante para caminhar junto dele e que ele iria transferir sobre a vida de Eliseu toda a autoridade, todo o conhecimento, tudo aquilo que ele tinha aprendido, vindo da parte de Deus. E aí são algumas coisas que me chamam a atenção e que eu quero pontuar aqui com vocês, que diz assim, ó: Deus tem compromisso com quem está produzindo. Primeira coisa que eu quero que você anote: para você ser bem-sucedido em Deus, você não pode estar em casa dormindo, você precisa estar em movimento produzindo. Um grande líder, um grande mentor vai te encontrar se você estiver em ação, se você estiver produzindo. Se você estiver em casa dormindo, ninguém vai te encontrar, mano. Então aqui a gente vê Eliseu, ele está arando a terra aonde o profeta encontra ele. Então ele está em movimento, ele está em ação, ele está trabalhando. Às vezes a gente quer ter resultado, às vezes a gente quer se tornar grandes homens e mulheres, porém, na maior parte do tempo a gente não está produzindo. A gente está com o nosso tempo ocioso, a gente está dentro de casa, a gente não está fazendo alguma coisa, a gente simplesmente está parado. Então a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite: você quer se tornar alguém bem-sucedido? Esteja em movimento. Eliseu estava em movimento quando o profeta foi ao seu encontro, quando o profeta o convidou ele. Então amanhã é segunda-feira. Qual horário você vai acordar? Qual horário você vai sair de casa para começar a produzir? Qual horário você vai começar a se movimentar? Brito, esse negócio de acordar cedo, isso dá resultado? Depende. Tem pessoas que às vezes acordam cedo e continua deitado na cama no celular, rolando as redes sociais. Aí realmente não faz sentido acordar cedo. É melhor acordar tarde mesmo. Quando eu falo de você acordar, eu falo de você começar a produzir. Eu falo de você produzir. Quando eu falo de produzir, eu falo de você buscar conhecimento. Eu falo de você se movimentar, de você estar em ação, de você estar fazendo a sua empresa, o seu negócio. E lembrando que esse Instagram aqui, essa live é voltada para empreendedores e empresários. De repente, alguém que está nos assistindo ainda não é um empreendedor empresário, é alguém que trabalha no regime CLT, seja bem-vindo. Mas eu já quero começar a trazer alguns gatilhos sobre você para que lá na frente você se torne um empreendedor empresário. Então, quando eu falo em produzir, eu falo em criar novas estratégias para aumentar o faturamento do seu negócio. É pensar em novas ferramentas que irá alavancar o seu negócio. Então, quando eu falo em produzir, eu não estou falando simplesmente da parte operacional de repente sangrar no sol quente, não. Mas a vida do empreendedor, a vida do empresário, muitas das vezes, a maior parte do tempo ele está produzindo aqui, ó, com a cabeça, com a mente. Então você precisa estar produzindo. A segunda coisa que me chama a atenção aqui quando eu leio esse texto é: quando um líder vê potencial em você, corra atrás dele. Mano, eu já conheci muitas pessoas aos longos desses últimos 13 anos. Eu tenho 42 anos de idade. E para quem não sabe, eu sempre fui da área do comércio, sempre fui comerciante. Aprendi isso com meu pai. E por uma única vez eu trabalhei no regime CLT, numa empresa multinacional chamada Vurt do Brasil, durante 10 meses. E com 10 meses eu pedi demissão para poder me tornar empreendedor. Então, ao longo dos últimos 42 anos, apenas 10 meses
eu trabalhei no regime CLT. Todos os outros anos sempre foi como empreendedor. E nos últimos 13 anos eu venho trabalhando com pessoas, com gestão de pessoas. E uma das coisas que esse texto me chama a atenção é: quando um líder vê potencial em você, corra atrás dele. Não adianta só o líder ver o potencial no liderado e o liderado não entender isso. Segunda regra que eu quero que você anote: quando um líder vê potencial em você, busque estar junto dele. Não adianta um líder ver potencial em você, querer investir em você, investir tempo, investir em conhecimento, investir em tempo de qualidade e você não valorizar isso. A Bíblia diz que quando Elias alcançou e lançou a capa sobre Eliseu, Eliseu deixou os bois e correu atrás dele. Mano, imagina, ele estava lá trabalhando, né, arando a terra, os boi. Quando Elias vem e lança a capa sobre ele, ele larga tudo. Ele não quer saber de boi, ele não quer saber de terra, ele não quer saber de nada. Ele larga tudo e ele começa a correr atrás de Elias. Às vezes tem alguém que está do seu lado e lança a capa sobre você. Mas a capa de hoje em dia é de repente alguém que lança uma palavra sobre você. Eu vou dar um exemplo, eu já dei esse exemplo aqui e vou torná-lo a repetir. Tem um gerente que faz parte da nossa equipe. Hoje ele é um gerente de grande potencial no nosso time. Eu tenho outros casos, mas eu vou usar ele mais uma vez porque ele é grande referência hoje. E na minha primeira reunião com ele, eu não tinha acesso a ele, eu nunca tinha ouvido falar dele, eu não conhecia ele não tinha resultado ainda, mas naquela reunião eu olhei para ele e falei para mim mesmo: esse garoto é diferenciado, esse garoto vai longe. E na época, o gerente dele, que levou ele para essa reunião comigo, eu não comentei nada. Eu entrei no Facebook, o Instagram nem era tão ativo assim. O que era mais ativo na época era o Facebook. Eu entrei no Facebook, procurei o nome dele e mandei uma mensagem para ele. E ali eu mandei um texto para ele. Eu estava jogando a capa sobre ele. Eu falei: filhão, tudo bem contigo? Aqui é o Leandro Brito, cara. Quero te parabenizar pelo seu posicionamento lá na nossa reunião de hoje. Eu quero te dizer que eu vejo você ir mais longe. Eu quero te dizer que se você não parar no caminho, você tem tudo para se tornar um grande gestor. E ali eu montei um textozinho e mandei para ele. Na época ele era um consultor nosso que estava acabando de chegar. Eu estou falando de algo em torno de 5 anos atrás. 4, 5 anos atrás. Hoje esse cara é um gerente nosso com um potencial gigantesco. É referência para muita gente, para muita gente. Então lançar a capa nos dias de hoje é, por exemplo, isso que eu fiz. Eu identifiquei um liderado potencial nele e eu lancei uma palavra sobre ele. E hoje ele é uma grande referência. Então a gente precisa entender como líder e como liderado, porque tem momentos da nossa vida que a gente está na função de líder e tem momentos da nossa vida que a gente está como liderado. E a pergunta que eu faço hoje é: você, quando está na posição de líder, você está sabendo identificar um bom liderado para você formar, treinar, capacitar, fazer ele se tornar melhor do que você? Ou você é daquele líder egoísta que só você sabe fazer, você não delega nada, você acha que faz tudo sozinho porque você é muito bom, e aí você não prepara ninguém? Isso é uma pergunta.
Agora você na posição de liderado, quando você está na posição de liderado, quando você encontra um líder que está disposto a investir em você, você tem largado tudo e corrido atrás dele para poder caminhar junto, para poder estar junto. Então eu estou apenas no segundo tópico, eu tenho que correr aqui porque eu tenho um tempo aqui curto. Essas são as duas perguntas, como líder e como liderado. Terceiro tópico é, decida caminhar junto e aprender com quem quer te ensinar. Eliseu, ele decidiu largar o que ele estava fazendo para poder caminhar junto com o homem que estava disposto a ensinar ele. Então a gente precisa ter clareza sobre o que a gente está fazendo hoje. Se aparecer alguém na minha vida que está numa posição que eu desejo chegar, eu estou disposto a largar o que eu estou fazendo para poder caminhar junto com essa pessoa e eu absorver o máximo de conhecimento dela para eu me tornar quem eu quero me tornar? Muitas das vezes a gente não está vivendo algo novo ou não está indo para o próximo nível porque a gente não está disposto a largar algumas coisas. Eliseu, ele estava disposto a largar o que ele estava fazendo e ele fez isso. Ele largou o que ele estava fazendo porque ele sabia que caminhando junto com Elias, que era um grande homem de Deus, ele iria avançar muito mais, ele iria para o próximo nível. Se ele não larga o que ele está fazendo, de repente, a gente nunca ia ouvir falar sobre Eliseu. Ele ia ser simplesmente um homem do campo, que estava lá no campo, cuidando da terra. Mas não, pelo fato dele decidir largar o que ele estava fazendo para viver algo muito maior, hoje a gente pode conhecer a história desse cara. Hoje a gente pode estudar sobre ele. Então, a pergunta que eu te faço é, você realmente quer crescer e prosperar em 2025? Você vai precisar largar algumas coisas. Ou se você não quiser, está tudo bem. Não entre em crise por conta disso. Está tudo bem. De repente, a única coisa que não vai acontecer é você deixar um legado para alguém. De repente, a única coisa que não vai acontecer é as pessoas não ouvirem falar dos seus feitos, do que você fez para uma geração, para as pessoas que moram no seu bairro, para as pessoas que moram na sua comunidade, para as pessoas que te rodeiam. De repente, você vai ser apenas um homem do campo para essas pessoas. Agora, Eliseu não. Eliseu decidiu largar tudo e viver algo muito maior. E aí segue. Vou para o quarto ponto. Para quem está anotando, o primeiro é: Deus tem compromisso com quem está produzindo. Segundo ponto é: quando um líder vê potencial em você, você larga tudo e corre atrás dele. Terceiro ponto é: decida caminhar junto e aprender tudo que esse líder pode te ensinar. Quarto ponto é: durante o trajeto, você precisará se despedir de algumas pessoas. Agora vai pegar, hein? Durante o trajeto, você precisará se despedir de algumas pessoas. Foi o que Eliseu fez. Ele entendeu que ele precisava se despedir de algumas pessoas. E foi exatamente isso que ele fez. Olha o que ele fez. Elias, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Mano, quem está te prendendo, que está te travando de você romper algumas áreas da sua vida? No caso de Eliseu,
era seu pai e sua mãe, ele precisava se despedir do seu pai e da sua mãe. E no seu caso, quem está te amarrando? Quem está te segurando? Quem está te impedindo de avançar e ir para o próximo nível? Faça essa pergunta para você. Todos nós sabemos as pessoas que a gente precisa desamarrar e deixar para trás. Só que para fazer isso, dói. E eu tô falando aqui para vocês, não é de teoria não. Eu tô falando aqui para vocês de alguém que pratica isso constantemente. Tem pessoas que às vezes eu preciso deixar para trás, que faz parte da minha carne. E que eu falo assim, ó, agora vai doer. Só que eu entendo que é necessário eu fazer isso, para que eu possa continuar avançando. Uma vez eu ouvi uma ilustração que é muito interessante. Imagina você subindo uma montanha com uma mochila muito pesada, muito pesada. Vamos colocar aí uma mochila de 50 quilos. Você até consegue, no início da montanha, subir com essa mochila. Mas dependendo da altitude dessa montanha e do grau de dificuldade dessa montanha, se você não deixar essa mochila num determinado ponto do trajeto, você não vai conseguir chegar no cume da montanha. Você não vai conseguir chegar no topo da montanha. Então vai ter momentos que a gente vai precisar tirar a mochila. E essa mochila que eu quero dizer para vocês, às vezes é alguma pessoa, algum familiar, algum amigo, algum ente querido, alguém que de repente está se tornando pesado para você continuar carregando. E você precisará deixar para trás. Então, é algo muito difícil. Falar isso aqui numa live, mano, é algo que corta aí e corta aqui. Porque machuca pra caramba. Mas é necessário. Vai ter momentos na nossa vida que a gente precisa ir para o próximo nível. E dependendo de quem está conosco, a gente não consegue ir. Então Eliseu, ele teve essa clareza. Ele falou, Elias, você permite eu apenas me despedir do meu pai e da minha mãe e eu te seguir? E o profeta autoriza. E ele vai lá e se despede. O quinto ponto é, peça direção para o seu líder e acate ao direcionamento. Eliseu, ele só foi se despedir do seu pai e da sua mãe depois de consultar o homem de Deus se ele deveria ir. Porque eu acredito, tá? Que se o profeta fala assim, ó, não, eu acredito que ele iria junto com o profeta, sem se despedir. Só que o profeta foi sábio e permitiu ele voltar para se despedir. Muitas das vezes a gente comete erros e falhas porque a gente não está ouvindo a voz da nossa liderança. Muitas das vezes a gente comete erros porque a gente não está ouvindo o conselho de quem já passou pelo caminho que a gente ainda vai passar. Existem algumas mentorias que eu dou no meu privado que alguém traz uma situação para mim, eu falo assim, ó, eu já vi esse filme, hein? Nesse filme vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Não, vai não. Agora é tudo diferente. Não vai não. Sábado eu tive uma reunião com os gerentes. Teve um que falou, mano, preciso conversar contigo. Pô, lembra aquela situação que eu te falei? Aconteceu isso, isso e isso, deu ruim. Eu falei, mano, eu tenho que começar a jogar na loteria. Que eu não tô ganhando na loteria de bobeira, cara. Porque você lembra que eu te falei isso? Ou seja, 2, 3 meses depois, aconteceu exatamente o que eu já tinha imaginado que iria acontecer e eu falei para ele. Mas ele
no momento ali de anseio, no momento de emoções aflorada, não ouviu o direcionamento do líder dele. E aí pagou para ver e teve que retornar para o caminho de volta. Então, pega essa aí. Durante o trajeto, você precisará peça a direção do seu líder e acata o direcionamento dele. O sexto ponto é: não esqueça o que o seu líder fez por você. Essa daqui também pega, hein? Não esqueça o que o seu líder fez por você. Olha o que o profeta Elias fala para Eliseu: vá e volte. Respondeu Elias: lembre-se do que eu lhe fiz. Às vezes a gente está numa geração muito mimizenta, que você fala uma situação dessa, a pessoa fala que você está jogando na cara. Ei, para de ser mimizento, mano. Vamos amadurecer. Tem coisas que precisa realmente ser falada para trazer a clareza, para trazer ao conhecimento da pessoa que ela precisa sim exercer o sentimento de gratidão. Vou dar um exemplo. Eu sei que aqui nessa live temos aqui nesse momento 80 aparelhos conectados. Nós temos aqui pessoas de vários segmentos. Já vi aqui meu amigo Rafael, que trabalha na área de venda de carros. Então aqui eu tenho pessoas de vários segmentos, de vários estados diferentes. Mas no meu segmento, por exemplo, eu já vi. Ninguém me conta, eu já vi. Na prática, um liderado que o líder ajuda, e quando ele se forma num líder, ele assume uma posição dentro da instituição. Mano, eu não sei se ele ganha superpoderes, se ele vira Superman. Ele para de falar com o líder dele. Para literalmente de falar. Não participa mais de reunião, não participa mais de treinamento, de café da manhã, nada que o líder faça e convida ele, ele participa mais. Ele tipo ganhou superpoderes. Sabe qual é o nome disso? Ingratidão, mano. E aqui o texto deixa muito bem claro, o Jonathan até botou, ó, vira estrela. E aqui o texto deixa muito bem claro, o profeta falando, Elias falando para Eliseu, vá e volte. Respondeu Elias, e não esqueça do que eu lhe fiz. Ei, temos 92 aparelhos aqui conectados, mais de 100 famílias assistindo. Em 2025, vamos ser mais gratos pelas pessoas que nos ajudou no percurso. Vamos agradecer mais pelas pessoas que nos ajudou na trajetória. Vamos ser menos ingratos. Então, a função do líder, muitas das vezes, é árdua. Muitas das vezes, você não vai concordar. Eu tenho líderes em várias áreas da minha vida. Na vida profissional, espiritual, né? Na minha vida emocional, sentimental. Então, eu procuro ter uma referência em cada área. E eu não misturo os assuntos. Então, por exemplo, hoje eu tenho um líder espiritual, que inclusive eu citei ele aqui no início. Mas na minha vida empresarial, eu tenho outras referências, outras lideranças, né? Aonde eu sigo na minha vida profissional e assim sucessivamente. Então a gente precisa ter essa clareza que a gente precisa ser grato pelos nossos líderes. Eu preciso ser grato por quem me ajudou naquele percurso, naquela trajetória. Temos aqui, ó, nosso amigo da Haramen, né? Cara que sempre me deu muito suporte na venda de roupas, já fez muita consultoria para mim, gratidão, beijão no coração. Então isso mostra que essa live é uma live de empreendedores de diversos segmentos. E a gente está aqui para isso, para falar para empreendedores que possam viver o novo de Deus em 2025. Então busquem referências, que nem eu falei aqui, ó, na parte de consultoria de imagem. Eu tenho referências, aonde a Haramen é uma dessas referências. Eu sigo lá o Instagram, vou pegando dicas, vou pegando direcionamento.
A gente precisa ter mentores e a gente precisa ser grato pelos mentores que nós temos. Então, vamos deixar a ingratidão de lado em 2025 e vamos ser mais gratos, assim como o texto nos mostra. E para me finalizar essa parte se desprenda dos equipamentos que possam te fazer voltar para onde você estava. Olha o que o texto diz. E Eliseu voltou, apanhou a sua junta de bois e os matou. Queimou o equipamento. Ei, o nome da mensagem dessa noite saiu daqui, ó. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram, queimando as pontes que me impedem de crescer. Para quem não sabe, esse equipamento aqui, ele é um equipamento de madeira que ele era feito, que prendia nos bois. O que Eliseu faz? Eliseu pega esse equipamento de madeira, ele prepara a lenha, ele prepara o fogo, ele mata os bois, ele assa os bois e ele dá o povo para comer. Qual a mensagem que Eliseu está falando aqui, ó? Eu não tenho para onde voltar. Posso pegar? Vai apertar agora, hein? Vai apertar, hein? Posso soltar? Eu não sei você, em qual parte você empreende, em qual área você empreende. Mas quer ver uma coisa que eu vejo muito na instituição que eu represento? Muitos empreendedores que estão começando a ter resultado aqui conosco. Às vezes naquela semana, aperta um pouquinho, ele fica sem grana. O que ele faz? Ele liga o aplicativo da Uber e ele vai rodar na Uber. Porque ele tem uma ponte ainda construída. E aí ele volta para onde ele saiu. E aí ele vai lá e liga o aplicativo, mano. Ele começa a rodar no aplicativo e ele desfoca. E daqui a pouco a gente vê o resultado do cara que estava começando a ter resultado despencar. Ei, Eliseu, para não correr o risco de voltar, ele queimou os instrumentos. Eliseu, para não correr o risco de voltar a ser alguém que trabalha na terra, ele matou os bois e ele deu de comer aos bois. E ele simplesmente falou para ele mesmo: ei, é daqui para frente, eu não tenho mais para onde voltar. Eu não tenho uma segunda opção. Ei, você que é empreendedor, para de ter segundas opções. É daqui para frente, mano. É daqui para frente. Para de manter a ponte. Queima as suas pontes. Queime as suas pontes. É daqui para frente. Você não está evoluindo porque toda hora você pega o caminho de volta da ponte. Você volta da onde Deus te tirou toda hora. Para de voltar da onde Deus te tirou, mano. Pelo amor de Deus, é a mesma coisa se eu hoje em dia fosse montar uma lanchonete e ficar lá no balcão fritando hambúrguer. Seria a mesma coisa. Imagina se eu volto. Ei, Deus te deu algo novo. Você só precisa fazer focado. Você só precisa aplicar o poder de uma única coisa, até essa única coisa dar certo. Então Eliseu, ele fez isso. Ele foi lá e ele queimou os equipamentos, ele matou os bois e ele deu de comer ao povo para que ele se lembrasse: eu não tenho para onde voltar. Agora é daqui para frente. Tem um livro que eu gosto muito para você que é empreendedor. Esse livro aqui, ó. A Única Coisa. Acredito que ele pode te ajudar muito. Você que é empreendedor, que fatura hoje por mês 10, 30, 50, 80 mil reais, você precisa ler isso aqui. Sabe por causa de quê? Porque muitas das vezes a gente fica preso ao passado. Eu sei que nessa live aqui tem muitas pessoas que, assim como eu, veio de um lar muito carente, de uma família muito simples.
E muitos aqui tinham ganhos de 1.000, 2.000, 3.000. De repente, alguns ainda tenham ganhos como esse. A gente está vendo aí o cenário do Brasil, né? Como anda. Mas eu sei que tem muitas pessoas que ganhavam 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais por mês. E aí, de repente, hoje, tá ganhando 10, tá ganhando 20, tá ganhando 50, tá ganhando 70. E aí, ao invés dessa pessoa continuar focada em fazer o seu projeto, o seu negócio acelerar ainda mais, ela começa a ouvir vozes. E aí daqui a pouco começa a querer montar um monte de outras coisinhas. Começa a querer montar um comérciozinho. Vou montar uma barraquinha aqui, vou montar uma lojinha aqui de açaí. Vou montar uma lojinha aqui de roupa. Vou botar uma lojinha aqui, sei lá, de peça de carro. E aí começa a botar um monte de coisinhas. E aí você vê que a pessoa não consegue prosperar. Sabe por causa de quê? Porque ela dividiu a atenção dela. De repente, muitos de nós aqui sempre ouviu essa frase aqui, ó. Não ponha todos os seus ovos num único cesto. E eu concordo. Eu concordo com isso. Mas depois que você se tornar um grande empresário com faturamentos altos, aí sim, você precisa fazer seu dinheiro se movimentar. Então vou dar um exemplo aqui, Flávio Augusto da Silva. Ele criou lá o curso de inglês dele e ele conta a história que, mano, ele era focado em fazer o curso dele se tornar conhecido. O Flávio Augusto, que hoje investe em várias outras coisas, que tem investimentos em várias outras empresas, hoje, depois dele ter faturado milhões e até bilhões, que ele faz isso. Mas no início você vai ver que ele dedicou toda a atenção dele em fazer o curso dele, esqueci o nome, eu acho que é o Wizard, eu esqueci o nome do curso, Wizard, em se tornar conhecido. Entende? E aí, às vezes, a gente vê alguém que está ganhando 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês, mano, querendo montar várias coisas diferentes. Mano, esse livro aqui me ensinou isso aqui, ó. Olha o que esse livro me ensinou. Coloque todos os seus ovos num único cesto e vigie o cesto. Coloque os seus ovos num único cesto e vigie o seu cesto. Então, a gente coloca todos os ovos num único cesto e precisa estar ali em cima, olhando, acompanhando como que está funcionando, quais são as estratégias novas que eu preciso aplicar, o que eu preciso fazer para esse negócio crescer ainda mais, quais estados eu preciso expandir, levando o meu negócio, o meu serviço, o meu produto, e não ficar pensando em montar várias outras coisas que vai tirar minha atenção e não vai me dar mais a tranquilidade de pensar em novas estratégias de fazer o meu negócio crescer. Então, pega essa dica, você que ainda é pequeno, médio, empreendedor, você que ganha aí 10, 20, 30, 50 mil reais, eu te considero ainda um pequeno e médio empreendedor. Foca no seu serviço, foca no seu produto, seja o melhor na sua área. Faça o seu negócio crescer não só no seu bairro, mas faça o seu negócio crescer na sua cidade. Depois faça o seu negócio crescer no seu estado. Depois faça o seu negócio crescer no estado vizinho. Depois faça o seu negócio crescer a nível nacional. Depois, quem sabe, faz o seu negócio crescer em outras nações. E aí sim, quando você se tornar um grande empresário, eu concordo que você precisa sim distribuir os seus investimentos, você precisa colocar o seu dinheiro para trabalhar, você precisa fazer novos investimentos.
porque você se tornou um grande empresário. Quando você se tornar um grande empresário, você já tem um time grande que vai te dar todo o suporte, que vai te ajudar. Você vai ter vários gestores de confiança que você não vai precisar estar de frente. Agora você, mano, ganhando 10, 20, 30 mil reais por mês, tu não vai querer pagar um salário de um bom gestor de 10 mil, porque na sua cabeça você vai estar perdendo 10 mil. E aí quem é que vai tocar esse negócio? Você. Aí a sua atenção, ao invés de estar num único foco, agora você tem dois. E aí você não tem mais tempo para se dedicar e fazer o negócio crescer. Então que você possa começar a entender o poder da única coisa. Você que é pequeno, médio, empresário, empreendedor, foca em fazer o seu produto, o seu serviço crescer. Quando você se tornar um grande empresário, aí você faz outros investimentos em outras áreas, em outros projetos. Constantemente eu preciso usar a palavra não, porque o que eu recebo de convites, mano, para montar negócios. Uma vez, há 2 anos atrás, eu aceitei um convite. E nessa brincadeira eu perdi 400 mil reais. É isso mesmo. 400 mil reais. Eu peguei e eu joguei no ralo. Por quê? Primeira coisa, eu não conhecia a área. Segunda coisa, eu não busquei orientações de conselheiros e mentores. Terceira coisa, eu estava desconectado do Criador e eu não orei antes. Fez eu perder 400 mil reais. Essa instrução que eu estou te dando aqui é de alguém que já passou por esse caminho e eu não quero ver você perdendo. Então você que está aqui me assistindo nessa noite, foque numa única coisa. Faça o seu negócio, o seu serviço, o seu produto dar certo. E aí sim, quando você se tornar um grande empresário, você vai partir para outras coisas. E para me conduzir aqui para o final, eu quero deixar aqui uma passagem que está lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 1, que diz assim, ó: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram a Gigal, e no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não deixarei sozinho. Então foram a Betel. Eu quero te convidar a ler depois esse livro. Eu não vou ler aqui porque eu já estendi muito essa live. Mas lá no livro de 2 Reis, no livro de 2 Reis, no capítulo 2, leia depois esse capítulo todo. Por 3 vezes, o profeta Elias muda de cidade, muda de lugar. E por 3 vezes ele fala para Eliseu: fique aqui. Só que, mano, Eliseu já tinha vivido várias experiências com ele. E Eliseu responde: eu não ficarei. Eu juro em nome do Senhor. Por onde tua vida for, eu irei. Por onde você for, eu irei. Às vezes, tem liderado que só porque começou a caminhar um pouquinho com o líder, já acha que é bom bastante e já não quer mais caminhar junto. Eliseu entendeu que ele estava caminhando junto com Elias para absorver conhecimento, para aprender cada vez mais e ele viver coisas maiores. E no meio desse percurso,
também vai ter aqueles que vão tentar te fazer desistir. Vai ter aqueles que vai tentar te parar. Olha só. Em Betel, os discípulos dos profetas, no versículo 3 que eu estou do capítulo 2. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, né? Separando de você, ou seja, no meio do percurso vai ter pessoas que estão caminhando contigo e vão tentar te desanimar, vão tentar colocar medo em você. Porque aqui eles estavam falando, ó, ei, o teu mestre, o seu mestre, ele vai embora. Você vai ficar sozinho. E olha a resposta que Eliseu dá. Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Ou seja, mano, Eliseu já corta. Eliseu corta as vozes contrárias. Em 2025, quando você estiver no trajeto, começarem as vozes, corte as vozes contrárias. Pare de dar ouvido para quem não tem que dar. Apenas siga alguém que você considere como referência. Apenas siga sua liderança. Apenas siga Jesus. Pare de dar ouvido a vozes contrárias. Então quero te convidar, depois dessa live, ler esse capítulo 2 de 2 Reis. E vocês vão ver que por 3 vezes Elias vai para um lugar diferente. E ele fala para Eliseu ficar. E nenhuma das 3 vezes Eliseu fica. E vocês vão ver que por 3 vezes aparecem vozes contrárias para fazê-lo desanimar. Mas ele não dá ouvido e ele simplesmente responde: sim, eu sei, mas não falem nisso. Ele não quer ouvir sobre isso. E aí acontece que Elias, de fato, é levado aos céus. E sobre a vida de Eliseu vem porção dobrada de tudo aquilo que Elias tinha sobre ele. Então que você possa caminhar tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida empresarial, quanto na sua vida sentimental, quanto na sua vida emocional, que você possa caminhar com pessoas que sejam bênção de Deus e que essas pessoas possam transbordar sobre a sua vida porção dobrada do que tem sobre a vida delas, do que é bom. Meu único conselho é: cuidado para você não caminhar com pessoas que não deve caminhar e você também adquirir porção dobrada de tudo de ruim que ela carrega. Então esse é o meu conselho para você nessa noite. Escolha bem quais são as suas referências na caminhada. Escolha bem quem são as pessoas que você quer caminhar junto. Escolha bem quem são seus líderes, suas referências, para que você possa ser cada vez mais assertivo. Deseja ter referências na sua vida? Olhe, analise cada líder. Veja se o que ele diz condiz com a sua prática de vida. Que nem eu falei para vocês, eu tenho referências em áreas distintas. O maior erro que você pode cometer é apenas ter uma referência, achando que essa única referência atende todas as áreas da sua vida. Sentimental, emocional, financeira, espiritual. Não. Ei, para de ser ingênuo. Às vezes alguém que vai ser sua referência profissional, empresarial, ela é um fracasso na vida dela familiar.
Então você precisa entender que ela é referência para você na vida empresarial. Você precisa entender que alguém que de repente é referência para você na vida ministerial é um fracasso na gestão das suas finanças. E aí significa que essa pessoa ela é ruim ou ela é boa em tudo? Não. Aprenda a separar. Ela é muito boa como um líder espiritual, mas de repente nas suas finanças não é tão bom assim. Eu só estou dando exemplos, tá? Então a gente precisa entender quais referências nós possamos trazer para a nossa vida e para qual área da nossa vida. Que Deus possa te abençoar, que você possa em 2025 queimar as pontes. Aí, ó, tá o Rafa aí, ó. O Rafa agora é meu mentor, mano, na parte física. O cara que tem me instruído aí. Amanhã 6h30 da manhã eu já tô de pé. 7 horas começa o treino pesado. Gratidão, mano, por me ajudar. Um cara que decidiu aí me ajudar, caminhar comigo. Então, tô dando um exemplo prático para vocês aqui, ó. Rafael Moreira aí é meu mentor hoje na parte de treino, na parte física. É um cara que eu tenho aprendido, tem me dado dicas e eu tenho praticado aqui. Se eu estiver mentindo, ele pode me corrigir. Mano, o Rafael na semana passada falou, ó, esse produto aqui é bom. Eu fui lá e comprei na hora. Ele só falava comigo, na hora a gente entrou numa loja, ele já pegou os produtos, eu na hora já comprei. Depois ele falou, ó, esse equipamento aqui vai te ajudar no exercício. Eu já entrei no Mercado Livre e já comprei. Por quê? Porque o cara que trilhou o caminho e está onde eu quero chegar, está me direcionando. Cabe a mim só fazer o que ele está falando. O problema é que às vezes a gente quer misturar as coisas. Então eu acabei de dar um exemplo muito prático para vocês aqui de como eu faço na minha vida. Então, que você possa fazer isso na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida, na sua saúde, em qualquer área. Tenha referências. Queime as pontes. Não volte para o lugar que Deus te tirou. Que Deus te abençoe. Um domingo de paz, um domingo de prosperidade. Que essa semana seja uma semana onde você venha viver coisas novas do céu sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar e que tudo aquilo que você venha fazer, você possa ser próspero. Beijão no coração, gratidão aí aos 90 aparelhos conectados que estamos, né? Gratidão aí, Souza, Christopher Souza, Michel, Lucas Figueiredo. Amanhã a gente tá junto, Lucas. Tô chegando em São Gonçalo amanhã cedo. Patrick, Isaías, Edilson da Bahia, beijão pessoal da Bahia. Rafa, amanhã estamos juntos, 7 horas da manhã. Victor, Dário do Espírito Santo, alô Espírito Santo, ó, tô chegando aí também. Célio Consultor, Caio, amanhã tô aí, hein, Caio. John Arnold, Eduardo Andrade, galera de São Paulo, olha só que coisa boa. Minas Gerais conectado, Bahia conectado, Espírito Santo conectado, São Paulo conectado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Jaderson, beijão no coração, gratidão por sua vida, meu irmão. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Fui!